está orando pelos presbíteros da palavra, prazer na palavra. Aleluia. Senhor Deus, Pai Jesus, Todo-Poderoso, meu Deus. está aqui teu servo, Pai, que veio para ti, para nos mostrar a tua palavra e nos honrar nessa noite. Senhor. Aleluia. Senhor, põe as palavras na boca do teu servo, chega aos nossos corações, que assim seja do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eu cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vou colocar isso. É, balançar. Irmãos, eu vou trazer uma palavra esta noite e é também para mim uma novidade. Eu estava pensando em que trazer esta noite para este lugar, nesta casa, onde estamos reunidos para adorar ao Senhor. E eu estava com a intenção de pregar uma palavra bastante conhecida, que é o milagre da multiplicação que Jesus faz no deserto, né? Aleluia. Eu fui ministrado no sábado, mais uma vez essa palavra, e eu fiquei muito impactado com essa palavra, né? Mas no caminho para cá e durante a tarde o Senhor me falava muito, e ontem no culto também, o Senhor tem falado muito de presença, de adoração, de altar, de homens e mulheres de Deus, de falsos profetas. E eu me deparei com essa palavra. Ela é bem longa, mas nós não estamos com pressa, né? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de 1 Reis, Aleluia. capítulo 3. Eu não sei se você já foi ministrado nessa palavra. Eu não me lembro de ter sido ministrado nessa palavra. Mas ela é muito forte. Aleluia. E eu quero trazer para a nossa realidade de hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui. Viajei um pouco, né? Aleluia. É um Cheguei pouco na longe. hora que o pastor começa a coisa, né? Aí é pontual. Aleluia. Pequenininha da família. Amém? Amém. 1 Reis, Aleluia. capítulo 13. A palavra vai dizer assim: eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incensos, e ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Aleluia. E o altar se fendeu,
e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu, aleluia, o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e confortar-te, e dar-te-ei um presente. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me deu ordem o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. Versículo 10. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Vamos continuar ali no 11. E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho para onde foram o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me mandou o Senhor, pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem tomarás aí pelo caminho porque fostes. E ele disse: também eu sou profeta, como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu. Versículo 20. E sucedeu que, estando ele à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha lhe feito voltar. E clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltastes e comeste pão, e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeram pão e depois que bebeu a água, abardou-lhe o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Amém? Amém. Palavra longa, mas eu queria que você conhecesse toda a história, porque a mensagem que o Senhor me deu, meu Deus, o nosso Deus me deu, vai falar acerca de homens e mulheres de Deus, que estão fazendo a obra do Senhor em muitas e inúmeras igrejas. Pessoas que outrora buscaram ao Senhor, tiveram um encontro com o Senhor, foram ungidas, escolhidas por Deus, mas em que em determinado momento da sua vida
parou de obedecer à voz de Deus. Pode se assentar, igreja. Parou então de obedecer à voz de Deus e fazer conforme o Senhor tem ensinado, conforme o Senhor tem ordenado. Esta época em que nós lemos essa palavra, essa época se trata de uma época em que o reino de Jerusalém, o reino de Israel era dividido. Se trata de um reino dividido, onde 10 tribos eram consideradas o reino do norte e apenas 2 tribos o reino do sul. Esse reino do sul estava Jerusalém, que era o lugar de adoração. Era o lugar aonde o povo subia para adorar ao Senhor, onde estava o templo, aonde estava a tribo de Judá, aonde reinara Davi e aonde Deus prometeu que sempre sucederia um novo rei da sua linhagem, um homem reto que obedecia à voz de Deus, que fazia o que agradava ao Senhor. Vinha do reino do sul. Porém, com essa divisão, a maioria dos reis que governavam sobre as outras tribos no reino do norte, sempre faziam algo para desagradar ao Senhor. E agora esse rei ao qual nós lemos, ele estava fazendo um altar no seu reinado. E talvez, eu quero que você me ajude, não está escrito isso na Bíblia, mas eu quero que você me ajude a conjecturar. Entenda que eu estou apenas conjecturando, eu não estou dizendo o que está escrito. Este homem estava preparando uma festa. Ele ia inaugurar a sua igreja, pastor. De repente chega alguém mandado por Deus do reino do sul, aonde se adorava um verdadeiro Deus, aonde tinha o altar do Senhor, aonde estava o lugar de adoração verdadeira do Senhor. Então, quando Deus queria falar algo para repreender os reinados, os reis que estavam ali no reino do norte, ele levantava um profeta do sul, porque eram verdadeiros profetas. Esse profeta vem com toda a autoridade e vai profetizar naquela festa. Ele não foi convidado, pastor, para a inauguração daquela igreja, mas ele já chega apontando o dedo e falando: olha, assim diz o Senhor, vai nascer da tribo de Judá, da raiz de Davi, um rei que vai governar sobre este lugar. Em outras palavras, ele quis dizer: Deus não está se agradando do que você está fazendo, porque o rei estava querendo o quê? Que o povo não subisse a Jerusalém para adorar a Deus. Não precisava. Eu vou pôr um altar aqui. Eu vou montar uma igreja aqui. Só que a história vai dizer que não havia sacerdotes naquele lugar. E esse rei levantou qualquer um para assumir o papel de sacerdote. É como se ele estivesse andando na rua e tivesse alguém ali deitado na calçada, um mendigo, um bêbado, ou sei lá, e ele falava: você quer ser sacerdote? E ele falava: eu quero, então vem, você vai ser sacerdote. Não tinha instrução, não tinha conhecimento, não era educado, não era escolhido para ser sacerdote, mas naquela igreja ele era sacerdote. Aleluia. Aleluia. O que Deus falava para mim é que essas pessoas naquela época se vestiam como sacerdote. O altar era como se fosse uma igreja de Deus. Eles clamavam como se estivesse clamando a Deus. Eles oravam como se estivesse orando a Deus. Mas Deus não estava naquele lugar. E muitas igrejas de hoje está acontecendo isso. As pessoas se vestem como sacerdote. As pessoas andam como sacerdote. Elas profetizam como sacerdote. Ou profetizam como homens e mulheres de Deus. Mas Deus não está naquela igreja. Meu Deus. É onde nós somos enganados. É onde a pessoa fala: eu não vou naquela igreja aonde só tem doutrina, aonde a palavra é dura, aonde, aleluia, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar calça curta, não pode usar isso, não pode usar aquilo. E aí a pessoa vai,
para essa igreja, aonde a rédea é frouxa, aonde tudo pode. Né, pastor? Eu não estou dizendo aqui, não estou pregando sobre vestimentas, não estou pregando sobre usos e costumes, mas eu estou dizendo que muitos de nós estamos sendo enganados, porque não estamos nos alimentando da verdadeira palavra do Senhor. E a palavra, ela, não a palavra, mas os homens, as pessoas que fazem a obra de Deus, que se dizem homens e mulheres de Deus, eles usam a palavra em seu favor, porque tem o dom de interpretação, porque tem o dom de oração, tem a oratória, fala bem, se expressa bem, se veste bem, é homem de Deus. E Deus está dizendo, cuidado, que nem todos são meus escolhidos. Cuidado que não é em todo banco de qualquer igreja que eu estou. Cuidado com os altares, porque tem altares ainda nesse tempo que Deus vai derrubar. Ainda no tempo de hoje, presente. Porque Deus não muda. Você quer adorar ao Senhor? Vá a um lugar santo. Você quer prestar homenagem a Deus? Vá a um lugar santo. Você quer devolver o seu dízimo e ver a sua vida prosperar? Devolva o dízimo em um lugar santo, que tem oração, que tem homem e mulher de Deus. Mas aqui não. Este homem estava preocupado que todo o seu reinado, 10 tribos, tinham que subir a Jerusalém para adorar ao Senhor. E neste caminho, ou nesta ida ao templo, muitos não voltavam. Muitos eram tocados e sentiam a verdadeira presença de Deus. E falavam para lá, eu não volto mais. Então ele instituiu. E ele pôs um altar. Ele ia inaugurar uma igreja naquele lugar. Ele só não contava que Deus, que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, enviou um profeta naquele lugar. E esse profeta faz exatamente o que Deus manda. Porém, este homem estava seguindo à risca tudo o que o Senhor falou. Desde quando ele saiu lá de Judá. Desde quando ele saiu de Jerusalém. Ele foi com o intuito de entregar um recado. Ele entrega o recado, ele faz a vontade de Deus. Ele profetiza como homem de Deus. Ele vira as costas como homem de Deus deve fazer. Não fica de blá blá blá, pastora. Não sentou com o rei e falou, olha, é o seguinte, ó, Deus mandou falar assim, mas só que tem alguma coisa, não tem mais nem menos. É assim, assim, assado, tchau, tô indo embora. Aleluia. Verdade. Agora o camarada, igrejas aí, o cara vai te entregar uma revelação. Vou usar aqui a pastora como exemplo. Aí ele levanta a pastora, chama a pastora lá na frente. Aí ele começa a falar CPF, RG, endereço, não sei o quê. Não tem nada a ver com a pastora. E fala o sobrenome da pastora. E eu não sei. Qual que é o sobrenome daquela pastora? Souza. Aí ele chama o Marcelo. Que, na teoria, também é Souza. Aí ele vai falar. Deus está visitando alguém da família Souza. Qual que é o seu sobrenome? Aí o cara fala Souza. Aí o povo fica maravilhado. Meu Deus. Pode sentar, pastor. É verdade. Meu Se está entregando uma profecia para o Marcelo, por que tem que chamar a senhora? É verdade. Por que tem que ficar enfeitando o pavão? Falar CPF, RG, está fazendo um cadastro. É verdade. Para entregar o auxílio emergencial para o homem. Meu Deus. Senão não vai merecer. Meu Deus. Está fazendo ponte para quê? Não é para fazer ponte, não é para fazer teatro. É para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Glória É para a Deus. pregar a palavra, pregar a verdade, mesmo que seja dura. E fazer a vontade de Deus. E pronto. Ponto final. Vira as costas e vai embora. Esse homem fez isso. Ele estava em obediência.
Ele estava lá em Deuteronômio, pastor. Estava debaixo da obediência do Senhor. Aleluia. Mas esse rei vai apontar o dedo para esse profeta e vai dizer: pega nele. Né? A palavra vai dizer: pega ele e traz aqui para mim que eu quero matar. Mas ela pega nele. O que ele falou sobre o altar vai pegar nele. Mas ele está debaixo da obediência de Deus. Aleluia. E quando o homem aponta o dedo contra o profeta de Deus, a mão dele fica dura. O dedo dele fica duro. Fica mirrado. Ele não consegue mais trazer de volta. E aí ele vai entender, verdadeiramente, esse é um homem de Deus. Não se veste como homem de Deus. Não fala como homem de Deus, mas tem autoridade. E tem a presença de Deus. Aleluia. Porque muitas vezes a gente pensa que o profeta é o que fala bonito. Que o profeta é o que se veste bem. Que o profeta é o do sapato caro. O profeta não pode usar camiseta, pastora. Como assim você vai profetizar usando camiseta? Que conversa que é essa? Deus manda quem Ele quer. E vai usar, pastora. Deus usou uma mula. Não é verdade? Agora, esse rei vai dizer: olha, ora para o seu Deus, que por sinal é o Deus dele também, para que minha mão volte, né? Para que ela seja restituída. E esse profeta vai clamar, né? Isso acontece. Aí ele quer agradecer o profeta. Quer dar presente, quer dar descanso, quer dar um conforto, quer dar alguém, fala: não, Deus vai não tem nada nesse lugar. Deus chega a fazer, eu já fiz, eu vim embora. Aliás, nem posso voltar por onde eu vim. E ele vai por outro caminho. Esse é um profeta de Deus. Mas nós lemos que naquele lugar, em Betel, havia também um profeta.